Jesus Cristo continue vos abençoando. Por gentileza, pode tomar os vossos assentos. Quero ser grato a Deus pela oportunidade de poder mais uma vez estar ministrando a palavra de Deus. Obrigado, pastor Flávio. Obrigado aos irmãos por poder tirar este momento para juntos prestigiarmos o que Deus tem reservado o céu para nós. Eu vou falar igual o pastor, na segunda você dá o amém, tá bom? Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo. Quero aproveitar o tempo muito bom, tem 45 minutos para poder falar com vocês acerca de um tema muito importante para nós nos dias de hoje. E eu queria, se eu pudesse, colocar um tema na ministração de hoje. O tema seria o poder de uma atitude. Domingo passado, o pastor Flávio falou acerca de um dos milagres que Jesus operara neste mesmo capítulo, qual eu estarei usando o texto. O texto está lá do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 21. Só você que encontrou, posso ouvir um amém? Amém. Louvado seja Deus. Marcos, Evangelho de Jesus, segundo Marcos 5, verso 21. História conhecidíssima, acredito que da maioria dos irmãos. Eu gosto de pregar em texto conhecido, até por se tornar mais fácil a didática e também para falar conosco através de algo que você já conhece. Talvez eu não venha falar nada novo, mas eu tenho certeza que tudo quanto o Espírito Santo falar ao teu coração nesta noite vai trazer resultados que vão nortear a tua vida e você vai receber aquilo que você veio buscar da parte de Deus. Amém. Amém, queridos? Verso 21, vamos para o texto, olha o que diz. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, seguia uma grande multidão que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essa palavra, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Eu vou mexer um pouquinho com você, repita comigo por favor: não temas. Não, para de graça, dá para melhorar. Não temas, crê somente. 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Eu vou repetir: a menina não está morta, mas dorme. Somente até aqui. Esse texto era muito conhecido, eu creio, como já disse, a maioria dos irmãos, ouvintes, praticantes e leitores da Bíblia Sagrada. Capítulo de número 5, ele vai iniciar dizendo que Jesus ele chegou à outra margem do mar, a saber, a província dos Gadarenos. E o pastor ele trouxe uma ministração introduzindo acerca da mensagem, acerca da cura deste moço. No capítulo de número 5, nós vemos 3 curas, ou melhor, 3 milagres extraordinários que Jesus fizera. Este primeiro milagre
registrado nos primeiros versos do capítulo 5, foi quando ele chegou, quando ele desaportou em Gadara, quando ele pisa os pés em Gadara. A Bíblia diz que aquele endemoniado, aquele moço que estava possesso por um espírito imundo, a saber, uma legião, ele vai ao encontro de Jesus. Jesus liberta aquele moço se torna um missionário. Ele pregou em Decápolis, ele ganhou a cidade inteira para Cristo. Eu acho isso lindo e maravilhoso. E na sequência, no capítulo de número 5, verso de número 21, a Bíblia diz que Jesus, passando para a outra margem, num barco, ele foi para o outro lado, ele ajuntou a ele algo que era comum, se ajuntou a ele uma grande multidão. E eu acho interessante, já no verso de número 21, e ele estava junto do mar. Aqui eu já aprendo algo e aplico para nós. Jesus, ele tinha um ministério dinâmico. Jesus, quando ele sai para pregar, a Bíblia diz que ele adentrou até em algumas sinagogas para pregar a mensagem do reino. Só que interessante é que dentro das sinagogas, Jesus, ele não tinha o prestígio ao qual deveria ser esperado. Os irmãos sabem, eu acredito que a maioria dos irmãos que é entendido e conhece a Bíblia também, mas a sinagoga naqueles dias era como se fosse nós hoje, nos nossos dias, era como se fosse a igreja. As pessoas se reuniam para ir até as sinagogas para ouvir a mensagem, para ouvir a lei, para ouvir a palavra de Deus que era ali pregada. Só que eu acho interessante que alguns que estavam dentro da sinagoga não gostavam da mensagem que Jesus pregara. Por quê? Porque muitos que saíam das suas casas para irem até a sinagoga, eles ouviam no máximo, talvez a leitura da Torá, talvez a lei expressa através da vida daqueles homens que, assim como já era um dos principais da sinagoga. Só que com Jesus era diferente, porque quando eles ouviram Jesus pregar, eles não ouviam só a mensagem da lei, eles não ouviam só a Torá, eles ouviam a mensagem do reino dos céus, e ali os enfermos eram curados, ali os endemoniados eram libertos, ali aqueles que adentravam com qualquer tipo de problema, eles tinham a solução para as suas vidas. E isso chamou a atenção de muitos. Por isso que Jesus, no verso de número 21, vai dizer: e ajuntou-se a ele uma grande multidão. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que todo lugar em que Jesus chegava, algo acontecia. Isso até jargão de pregador, já virou jargão de pregador. Onde Jesus está, algo acontece. É uma grande verdade, porque Jesus chegava e multidões afluíam até ele. Por quê? Porque todos estavam querendo chegar até Jesus, todos estavam querendo de alguma maneira se aproximar de Jesus, todos estavam de alguma forma querendo algo da parte de Jesus. Não foi assim que aconteceu comigo e com você? Da mesma forma aconteceu com a história destas duas pessoas, a qual nós acabamos de fazer a leitura. Estas duas pessoas, a mulher que tinha um fluxo de sangue, há 12 anos padecia com aquela enfermidade, e Jairo, que também na sua casa ele tinha uma moça, uma menina, uma jovem de aproximadamente 12 anos, também a Bíblia diz que estava enferma e precisava também de uma intervenção divina, e somente Jesus poderia fazer aquilo que foi feito por essa menina. E eu acho interessante isso. Por quê? Porque dentro do contexto que nós vamos analisar neste momento, nós vamos entender por que isso é interessante e aplicável a nós, e por que essa não é uma história que deve ser lida apenas como uma história, como um conto, ou como algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Não, essa história é verídica, ela é verdadeira, ela está registrada para nós entendermos que Jesus, ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, e ele não mudou, meus irmãos. Ele continua operando em nossos dias também. Talvez a história que está sendo contada hoje destas duas personagens, destas duas pessoas, poderia ser a minha história, poderia ser a tua história também. Por quê? Porque um dia Jesus também passou na minha casa, um dia Jesus também passou lá na tua casa, e algo extraordinário ele fez. Você só não está hoje talvez ouvindo a sua história porque ela ainda não foi escrita, ela ainda está em processo de estar sendo escrita. Por quê? Porque desde o dia em que Jesus te encontrou, ele começou a escrever uma nova história da tua vida. Porque antes de Jesus você era uma pessoa, depois de Jesus a tua vida foi transformada. Você já não é mais a mesma pessoa, você já não vai mais para o lugar onde um dia eu estava destinado a ir, que é o inferno, que é a perdição. Mas hoje nós temos uma nova oportunidade, como estas vidas também tiveram. E eu acho maravilhoso. Olha o verso de número 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés. Meu irmão, isso aqui já era para arrancar um glória de nós. Sabe por quê? Porque Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. Jairo, ele já era alguém de uma idade certamente avançada. Jairo, ele já não era mais uma criança, não, já não era mais um menino. Jairo já não era mais um adolescente, não. Ele já era um homem de tenra idade, ele já era um homem mais idoso, e ele agora se prostra diante de Jesus. Jesus tinha aproximadamente 30 e poucos anos de idade, ele estava no início do seu ministério. E então eu aprendo que Jairo, ao se prostrar diante de Jesus, ele já vai quebrar alguns princípios, ele já vai quebrar alguns protocolos que outras pessoas não tinham esta mesma ousadia para fazê-lo. Eu acho lindo e interessante, sabe por quê? Porque na história de Jairo pode se encontrar da minha história e a tua história também. Jairo, ele rompeu com o medo, Jairo, ele rompeu com a religiosidade para chegar até Jesus.
Eu posso até contar uma história, a história do passarinho e a travessia. Certa feita, um passarinho, ele tentando atravessar uma rodovia, e ele tentando atravessar e não conseguia. Por quê? Porque os carros passavam, e todas as vezes que ele ia, um carro passava, ele recuava, ele não conseguia atravessar. E um certo homem, olhando aquela cena, ele ficou intrigado. Por que aquele passarinho não voava? Por que aquele passarinho não alçava o voo e atravessava aquela rodovia? E esse homem então, ele se levanta, ele vai até aquele passarinho com muito cuidado, ele pega em suas mãos, ele cuidadosamente, ele lança ele ao ar, e o passarinho então, ele alça, voa e consegue atravessar aquela rodovia. Sabe o que eu acho interessante, aplicável a nós, que muitas das vezes nós fazemos igualzinho esse passarinho. Muitas das vezes nós vemos algum obstáculo, nós vemos alguma dificuldade, e nós muitas das vezes, pelo medo, nós não ousamos em fazer aquilo que nós devíamos fazer. Por quê? Porque nós não rompemos com o medo. Aquele passarinho, ele até esqueceu que tinha asa. Eu quero dizer para você, meu irmão, às vezes por causa do medo, você se esquece que você serve um Deus que é todo poderoso, um Deus que livrou você da morte, um Deus que libertou você da escravidão do pecado, um Deus que livrou a tua vida do inferno, irmãos. E às vezes nós esquecemos que esse é o mesmo Deus que nós estamos pregando aqui esta noite. É o mesmo Deus que muda ainda a história, é o mesmo Deus que ainda liberta viciado, é o mesmo Deus que ainda liberta das enfermidades, é o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que sara. Ele não mudou, ele continua sendo esse mesmo Deus. Mas eu aprendo que muitas das vezes nós olhamos com um olhar de medo, e o medo nos faz procrastinar muitas coisas, o medo nos faz recuar. O medo nada mais é do que um agente inibidor de potencialidade. Você não sabe a força que você tem, você não sabe a força que você carrega dentro de você, porque Jesus, ele colocou algo em teu coração. E eu entendo, irmãos, que a fé, ela nasce dentro do nosso coração, ao ponto que nós começamos a acreditar na palavra que Deus tem falado conosco, através das pregações. Eu tenho certeza que assim foi com você. Eu, antes de conhecer a Cristo, não cria, porque nós dizemos, não, eu creio em Cristo, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Mas nós verdadeiramente passamos a conhecer a Deus quando a palavra dele entrou em nosso coração, e nós começamos a olhar com uma outra expectativa. Nós começamos a alçar voos para alcançar aquilo que Deus tem prometido para a nossa vida. E na vida desse moço foi exatamente assim. Repita comigo, por favor: o medo nos prende. Ô, meu irmão, tá fraco demais, pouco barulho para muita gente. O medo nos prende, mas a fé nos faz voar. Louvado seja Deus. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 31, verso de número 6. Vai aparecer aqui na tela para melhorar a nossa dinâmica. Deuteronômio 31, 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, ou seja, não tenham medo, não vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Está temendo por quê, meu irmão? Por que você está temendo diante das dificuldades que você tem enfrentado na tua vida, diante dos problemas, das lutas, das adversidades que você tem encontrado no meio do caminho? As adversidades, lutas, elas não vêm para nos matar, elas vêm para provar a nossa fé, para refinar a nossa fé, porque muitas das vezes nós falamos: Deus, acrescenta a minha fé. Eu só vejo uma forma de Deus acrescentar fé, pastor Flávio, ao coração dos seus céus, permitindo nós passarmos por adversidades. Ao passar pelas adversidades, do outro lado, nós conseguimos olhar no retrovisor talvez da nossa história e ver quanta graça, quanta bondade, quanta misericórdia, quanto amor de Deus pela nossa vida, ao passarmos por tantas situações e continuarmos de pé, e continuarmos firmes na palavra de Deus, e continuarmos caminhando, mesmo diante de tantas lutas que nós cristãos, servos de Deus, temos enfrentado. Meu irmão, então entenda uma coisa, por favor, em nome de Jesus: você não é exclusivo. Mas se você um dia levantou a sua mão aos céus, aceitou a Cristo como seu Salvador, fica tranquilo, a luta, a perseguição, a prova, ela vai fazer parte da tua vida, sim. Mas os versos que nós acabamos de ler também complementam a nossa história. Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos desamparar, Ele não vai permitir que nós passemos pela luta sozinho. Ele vai continuar conosco, Ele é aquele que segura em nossas mãos. Olha o que diz Isaías 43, verso 1 e 2 somente. Eu quero ler com você Isaías 41 e 2. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Escute: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É o Senhor dizendo para mim e para você. Sabe quando Deus está dizendo: eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu? Quer dizer assim, que Ele conhece você, Ele sabe quem você é, Ele sabe das tuas debilidades, das tuas fraquezas, das tuas lutas, das tuas angústias, das tuas debilidades. Ele conhece o teu coração, Ele sabe até onde você consegue chegar, até onde você pode ir. Por isso, se Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: Ele vai, continua, persevera, é porque Ele te conhece. Ele conhece o teu nome, Ele conhece a tua história, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o teu final. Ele sabe que você não vai ficar nessa luta, nessa prova e nessa angústia por todo o tempo. Não, fica tranquilo, meu irmão, você vai chegar do outro lado também. Verso de número 2: quando passares pelas águas, estarei contigo. Ei, meu irmão, isso é para dar glória. E quando pelo
pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Sabe o que é isso aqui? É o cuidado de Deus pela nossa vida, é o cuidado de Deus pela nossa história, é o cuidado de Deus pela promessa que Ele fez para mim um dia, pela promessa que Ele te fez um dia, dizendo que vai fazer de você alguém de renome, alguém de prestígio, alguém que vai ser conhecido, não por quem você é, mas por aquilo que Ele fez na tua vida, por aquilo que Ele fez na tua história, porque foi isso que Deus fez com a vida de Jairo. Por isso nós estamos falando da vida dele hoje. Outro verso 13 e 14 também. Eu poderia passar a noite inteira só recitando os versos do profeta Isaías, verso 13 e 14 do capítulo 43. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar alguém das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim te diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos. Este é os caldeus. Meu irmão, eu pulei nesse texto, não me perdoa. É Isaías 41, verso 13 e 14. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Olha que carinho. Eu te ajudo, diz o Senhor. Eu e o teu Redentor é o Santo de Israel. Meu irmão, sabe o que acontece nos nossos dias? O nosso adversário, ele tenta também de alguma forma colocar medo em nosso coração, tenta nos fazer ficar amedrontados, com medo de passar por situações. Quem diz para mim se isso não é uma verdade? Quem que nunca sentiu medo talvez de passar por uma enfermidade, passar por um desemprego, passar por uma situação onde você não quer passar? Ninguém quer passar por estas coisas, meus irmãos. Ninguém quer viver esse tipo de situação, mas é uma promessa de Deus para a nossa vida. Ele disse que vai passar conosco. Se você está passando alguma situação desse tipo, fica tranquilo. Deus, Ele está com você nessa peleja. Ele não vai deixar você passar sozinho não, meu irmão. Sabe o que acontece? Olha o que diz lá em 1 de Pedro, primeira epístola, ou primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso de número 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o que tem isso a ver tudo? Sabe por quê? Se você estudar um pouquinho a história do leão, aqui diz que o diabo, ele anda em derredor, bramando como leão. Aqui não diz que ele é um leão, porque o único leão que a Bíblia Sagrada faz menção dele está registrado lá no livro do Apocalipse, a qual João, ele escreve dizendo que é o nosso Cristo, é o nosso Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Mas o diabo, ele tenta imitar, ele é enganador, ele brama como leão. O leão, irmãos, entenda uma coisa, só para você entender esse versículo aqui. O leão, quando ele tem a sua idade, a sua idade inicial, quando ele se torna já um leão adulto, ele se torna um exímio caçador. A sua visão é apurada, o seu tato, o seu faro, tudo nele é para se tornar realmente um predador. Então ele tem facilidade na caça, a sua agilidade, a sua velocidade, tudo isso é normal. Só que com o passar do tempo, quando ele vai envelhecendo, ele já não tem mais a mesma habilidade, já não tem mais a mesma velocidade. Parece até que eu estou falando de nós aqui, né, irmão? Já não tem mais a mesma habilidade, a sua visão já não é mais a mesma, ele já é mais pacato. Mas mesmo assim ele precisa se reinventar. Para quê? Para que ele não morra, para que ele continue sobrevivendo em meio à selva. Ele precisa continuar se alimentando. E o que ele faz? Ele usa uma das estratégias mais comuns que você vê hoje no reino animal. Ele vai rugir. O rugido de um leão, ele é perceptível até 8 quilômetros de distância, a saber, 144 decibéis. Os irmãos que entendem de som sabem o que é isso. 144 decibéis é mais ou menos o barulho de uma turbina de um avião Boeing 767. Você colocar seu ouvido a aproximadamente 10 metros de distância, é quase que ensurdecedor se você estiver perto e ouvir esse barulho. Ou talvez o motor de uma serra elétrica ligado a pouco mais de 2 metros de distância. Enfim, é um barulho estridente. Então a 8 quilômetros se ouve o rugido de um leão. E por que ele faz isso quando ele está mais velho? Porque assim, quando ele está ao ponto de pegar a sua presa, ele já não consegue mais correr como corria antes. Ele já não tem mais a mesma visão. Então quando ele ruge, o rugido do leão faz com que as suas presas se dispersem. Por quê? Por causa do medo. E o medo faz com que elas fiquem desorientadas, tornando-as presas mais fáceis, para que o leão, mesmo já velho, mesmo já cansado, mesmo com a sua visão ruim, debilitada, mas o rugido do leão faz com que as presas se dispersem e se tornem um alvo mais fácil para que eles a capturem e façam dessa presa uma refeição. Exatamente o que o diabo faz. Ele tem rugido, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não deixe que o medo tome o teu coração, meu irmão. Não deixe que a dúvida tome a tua vida, porque o teu Jesus, Ele é o único leão que
existe escrito nos registros sagrados, não existe outro. O diabo, ele está enganando muitas pessoas, colocando medo no coração. E quantas das vezes nós somos igual aquele passarinho, tentando atravessar uma estrada, tentando atravessar os obstáculos da vida, tentando atravessar as situações. Jairo tinha uma filha que estava já à beira da morte, de 12 anos. Aquela mulher tinha um fluxo de sangue já mais de 12. Ambos estavam tentando caminhar até Jesus. Ambos estavam tentando de alguma forma extrair algo da parte de Cristo. E isso aconteceu com a maioria de nós. Eu não sei você, mas eu acredito, conhecendo alguns aqui, alguma circunstância, alguma situação, algo que aconteceu na tua vida, na tua história, te levou até Jesus. Eu tenho certeza que você não acordou um belo dia e falou: estou cansado dessa vida, eu vou virar crente agora. Não. Você cristão, você é da igreja agora, vou usar terno, gravata, vou mudar meu linguajar, cansei dessa vida. Não. Alguma situação te espremeu, te obrigou, te fez olhar somente para um lugar, para cima, porque você, assim como eu, não sei, eu cheguei no fundo do poço e precisava de uma solução para a minha história, e a solução só encontrei em Jesus Cristo. Não encontrei na maconha, não encontrei nas drogas, não encontrei em nada que esse mundo me oferecia. A paz que eu tanto buscava, eu encontrei em Jesus Cristo. E Jairo, assim como essa mulher, estavam buscando, caminhando para essa mesma situação. Jesus foi aquele homem que ergueu o passarinho. Com uma palavra, ele levantou Jairo, dizendo: Jairo, não temas, crê somente. Com um toque daquela mulher, ele fortaleceu ela e mudou a história dela também. Foi assim também que aconteceu conosco. Por isso a Bíblia Sagrada, ela vai nos encorajar em muitas oportunidades que nós estivemos lendo ela. Josué capítulo 1, verso de número 9, Deus encoraja Josué a assumir a liderança após a morte de Moisés, dizendo: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele está dizendo: Josué, fica tranquilo, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu vou ser com você também. Ei, meu irmão, fica tranquilo, assim como Deus já te deu vitória em situações antigas, Ele vai te dar vitória também. O que Ele fez lá no passado, na tua vida, não impede Ele de fazer hoje também. Não impede Ele de mudar a tua história hoje também, de continuar fazendo na tua vida. Basta nós continuarmos perseverando em seguir a Cristo. Isaías 41:10, Deus vai fortalecer o povo dele com a promessa da sua presença. Olha o que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Deus, Ele continua sustentando a cada um de nós, meus irmãos. Ele não mudou, Ele continua sustentando a nossa vida e a nossa história. É por isso que nós continuamos aqui. É por isso que pouco a pouco nós vamos vendo pessoas se afastando. Sabe por quê? Porque não tem entendido o cuidado de Deus, não tem entendido, não tem valorizado. Foi exatamente o que o pastor pregou no domingo. Não tem dado o valor, o crédito que se deveria ser dado à palavra de Deus, ao que Jesus fez por nós, ao milagre, à obra maravilhosa que Ele fez na nossa vida. Para alguns isso aqui é um sacrifício tremendo, estar no culto, terça, quinta, domingo. Irmão, eu falo por mim, eu sei o que Cristo fez na minha vida, a forma maravilhosa como Ele me atraiu à presença dEle, e a forma como eu vivia longe da presença dEle hoje. Para mim estar nos cultos de terça, quinta e domingo é um prazer, é uma maravilha, é um privilégio. Por quê? Porque eu sei o preço que eu estava pagando, vivendo a vida que eu vivia. Então Jesus, Ele mudou a história desse moço. Olha outro texto, o anjo Gabriel, quando ele diz para Maria não temer, porque ele tinha dado uma missão também para ela: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Todos nós recebemos de Deus uma missão, irmãos. Deus Ele tem algo para fazer através da minha vida e da tua vida, assim como Ele fez através da vida de Jairo. Continuando o texto, verso de número 23, e Jairo rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. A atitude que Jairo teve me chamou a atenção em uma coisa. Por quê? Porque Jairo, ele vai até Jesus, e primeiro ponto que nós vemos no texto, ele se prostra. Já algo que deve chamar a atenção, principalmente das pessoas daquela época. Um homem de idade mais avançada se prostrando diante de um moço de pouco mais de 30 anos. Depois ele vai fazer um pedido a Jesus, algo diferente com a mulher do fluxo de sangue. Você sabe, conhece o texto melhor do que eu, a partir do verso 24 e 25. A mulher, ela toca em Jesus, ela sentiu que o seu sangue havia sido, que o sangue havia secado, e ela está saindo.
ela só queria receber o milagre e ir embora sem ser percebida. Jairo não. Jairo, ele vai, ele se prostra, assim como aquela mulher. Jairo, ele faz um convite a Jesus, ele diz: Jesus, vem comigo até minha casa, porque a minha filha está moribunda, ela está enferma, ela está doente, ela já está à beira da morte. Ele faz um convite ousado a Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que existem exatamente esses dois tipos de pessoas. Aqui não tem não, mas por aí tem. Pessoas que somente querem o milagre de Jesus. Pessoas que somente querem extrair de Jesus algo e depois querem seguir as suas vidas normal, como se nada tivesse acontecido. Mas Jairo não. Jairo, ele vai romper, ele vai ser diferente. Porque o poder de uma atitude pode mudar a história da vida de uma pessoa. Jairo, ele toca em Jesus. Ele toca em Jesus com essas palavras, ele se prostra, ele pede a Jesus, ele faz um convite dizendo: Jesus, vai até minha casa. Sabe o que ele está dizendo aqui nas entrelinhas? Jesus, eu quero que o Senhor vá até minha casa, eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero ter uma intimidade com o Senhor, eu quero construir um relacionamento com o Senhor. Eu não quero que o Senhor fique somente para fazer milagre na minha vida, não, eu quero ter uma história. Ele quer construir um relacionamento com Cristo. É isso que faz com que a história de pessoas mudem dentro da casa de Deus, dentro da igreja. A maneira como nós oferecemos um culto para Deus é o que muda a nossa história. Não é a eloquência do pregador, não é a sabedoria do ministrante, do palestrante ou do aquele que está ministrando a palavra de Deus, nada disso, meu irmão. Mas é a nossa atitude que muda a nossa história ao ponto que nós entendemos o que está sendo pregado, o que está sendo dito, porque foi isso que mudou a história da vida de Jairo. Ele sabia que quem estava ali era maior do que ser um principal da sinagoga, era maior do que a sinagoga, era maior do que a religiosidade daquela época, era maior do que todo o clero que existia naquela época por trás de toda a pompa da religiosidade. Não, ele sabia, Jesus era muito maior do que aquilo e ele era o único que podia mudar a história dele. Conta-se uma história de um rei que dentro de um palácio ele lançou um desafio de que se pintasse, que se fizessem pinturas traçando algo que representasse a paz, a tranquilidade, a serenidade. E muitos fizeram imagens belíssimas de praias paradisíacas, pôr do sol, e levaram até esse rei, e nada disso chamou a atenção do rei, a não ser uma gravura de uma cachoeira em meio a raios, trovões, e próximo a ela um ninho de um passarinho, bem próximo a ela. E isso chamou a atenção, e esse quadro foi o que ganhou. E alguém questiona e pergunta: mas como assim? E o rei pega e explica: porque é exatamente isso. A verdadeira paz não é a ausência de adversidades ou de dificuldades, mas é a forma como nós encaramos ela, é a forma como nós confiamos em Deus mesmo em meio às tempestades. Ele viu aquele pássaro, o pastor Flávio, no meio daquela tempestade, naquela gravura entre raios e trovões, e aquele pássaro tranquilo no seu ninho, cuidando dos seus filhotes. É isso que nós devemos entender, é isso que é a verdadeira paz. A verdadeira paz, ela não nos isenta de passar pelos desafios, mas ela nos dá tranquilidade ao passarmos por situações que podem muitas das vezes levar algumas pessoas que não têm o conhecimento de Cristo a viver o desespero. E muitas das vezes nós nos sentimos assim, cercados por dificuldades, por problemas, por lutas e por situações que vão nos constranger. Mas a atitude de Jairo mudou a história dele. Verso 24: e foi com ele, ao convite de Jairo, Jesus foi com ele, e o seguia uma grande multidão que o apertava. Quando nós nos aproximamos de Jesus, a nossa vida muda. Agora há pouco mesmo eu estava ali pensando e meditando o que Jesus fez na minha história, como Ele mudou a minha vida, a maneira que eu vivia antes. E a única coisa que eu pude falar: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Tente fazer isso, meu irmão. Pelo menos 3 coisas todos os dias, quando você pensar em reclamar da luta, da prova, da situação adversa. Olhe para 3 coisas que Jesus fez na tua vida, somente naquele dia, para não constranger ainda mais. Somente naquele dia, lembre-se de 3 coisas que Jesus fez, que isso já vai te dar motivos para agradecer a Ele. Estou passando luto, mas lembre-se, você acordou. Você está melhor do que muitas pessoas que não acordaram hoje. Você está respirando. Você já está muito melhor do que muitas pessoas que hoje foram impossibilitadas de respirar de forma normal. Talvez estão entubadas sobre aparelhagens. Você teve uma refeição hoje. Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de fazer nem sequer uma refeição até agora, neste momento, quase 9 horas da noite. Então são poucas coisas que nós podemos olhar e começar a agradecer mais a Deus, sabe, do que ficar olhando, porque é isso que muitas das vezes nos leva ao desespero. Nós olharmos para aquilo que está dando errado e esquecer daquilo que já deu certo.
Meu irmão, a obra de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário já deu certo. Está tudo pago, meu irmão. Dívida quitada, você não deve mais nada. Não há nenhuma condenação em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para mim e para você, que estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós fomos salvos, libertos, curados, transformados. Então tudo isso é motivo para agradecermos a Deus. Eu quero tratar 3 pontos e encerro a minha fala dentro da conclusão dessa palavra. Primeiro ponto, a fé de Jairo. Jairo, ele clamou em meio ao desespero. Nós vemos isso do verso 21 ao verso número 24. Convidou Jesus para ir até a sua casa. E Jesus está indo. E Jairo, eu imagino, não diz a Bíblia, mas eu conjecturo sem ferir o texto, que o coração dele agora estava aliviado. Por quê? Porque o problema dele agora está caminhando ao lado da solução. Caminhando em direção à sua casa. Caminhando em direção à sua filha que estava precisando. Ele não se importava com a opinião dos outros. Ele não se importava com a opinião de mais nada. Ele só queria que a sua filha fosse sarada. Ele sabia que Jesus podia fazer isso. Só que no verso de número 25, diz: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E essa aqui é uma informação importante, irmãos, para nós. Tem momentos em nossa vida que a única saída que nós vamos encontrar para a nossa vida é nos jogar aos pés de Jesus e clamar a Ele. Não tem outra alternativa, meu irmão. Não tem outra. Porque muitas das vezes é fácil, é bom, isso é importante. Pedir oração para os irmãos, pedir oração na igreja, pedir oração no grupo. Isso é muito importante e se faz necessário. Porque nós somos uma comunidade de fé e compartilhamos das dores uns dos outros. Mas Jairo, ele foi até Jesus. Ele decidiu, vou dizer o popular, acho que ele pôs a cara a tapa. Ele se colocou à disposição. Ele não ficou esperando as coisas acontecerem. É como alguém, talvez, não sei, mas eu a primeira vez, criança ainda, irmãos, 7 para 10 anos, não lembro mais ou menos a idade, mas eu não tinha menos de 10 anos, primeira vez que eu fui no shopping, e cheguei lá, a porta do shopping estava fechada, e eu fui me aproximando, e quando eu fui me aproximando, eu achei aquilo interessante, a porta se abria. Aí eu entendi, alguém que um dia comentou, né, acerca desse ditado popular, né, que a beleza abre portas, né? De fato, se abriu. Não era minha, né? Alguém que estava do lado, não sei. A porta se abriu sozinha. Que interessante. Sabe o que eu aprendo com isso? Que existem situações na nossa vida, pastor, que a bênção já está pronta. A bênção já está lá preparada para nós. Só que nós precisamos nos posicionar diante dela, para poder chegar até ela, para poder alcançar aquilo que Deus já tem preparado para nós. Se nós não nos posicionarmos, Jairo se posicionou. E a posição dele era: aboliu a religiosidade, aboliu tudo aquilo que ele achava que era o certo, para seguir a Cristo Jesus e alcançar o seu milagre. Ele se prostra diante de Jesus. E o segundo ponto, nós vemos a mulher que tinha um fluxo de sangue. É uma informação importante e interessante para nós, aplicável também, porque a Bíblia diz que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Meu irmão, essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue já fazia 12 anos. Podemos conjecturar, não diz o texto, mas por inferência, se ela tinha já essa situação há mais de 12 anos. Geralmente uma mulher, ela passa a entrar nesse período entre 10, algumas mais precoces, entre 10 e 12 anos. Então acredita-se que já era uma mulher formada de entre 20 e 24 anos de idade. Então ela já vinha sofrendo por muitas situações. E a Bíblia diz que ela padecia entre muitos médicos. Tinha muito dinheiro e nada daquilo que ela fez trouxe resultado, trouxe solução para o seu problema. Gastou tudo o que tinha com os médicos. E isso faz com que essa mulher, ela se torne uma mulher emocionalmente ferida, machucada. A Bíblia diz que a esperança adiada faz adoecer o coração. E ela esperou. Eu imagino que essa mulher tinha sonhos, talvez, de formar família, de ter filhos. E a lei dizia que quando a mulher entrava nesse período, ela tinha proteção da lei naquela época, a lei do Levítico. Ela tinha que ficar separada, exclusa, pelo período em que ela ficasse dentro daquele processo. Ela tinha que ficar separada, em lugar à parte. Ela não poderia estar no convívio social, ela não poderia estar no convívio entre os seus familiares. Normal até para uma mulher talvez daquela idade. Só que o período dela foi se alongando e foi aumentando. A Bíblia diz 12 anos. Então, olhando para o texto, olhando para a vida dessa mulher, ela tinha problemas emocionais. Mas eu quero dizer para você, Jesus, ele continua curando pessoas de problemas emocionais. Ele continua sarando ferida na alma. Ele continua libertando de mal que muitas das vezes tem assolado o coração das pessoas, mesmo dentro da igreja. Porque às vezes nós achamos que por estarmos dentro da igreja, nós estamos isentos.
Não, meu irmão. Nós temos que estar na palavra, porque a palavra vai nos dar força, vai nos dar sustentação para suportarmos, igual estas colunas que estão aqui, sustentando esse prédio. É a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos mantém de pé, mesmo diante dos pesos que as lutas têm tentado trazer para a nossa vida. Ela gastou tudo que tinha, mas nada mudou a sua história. Mas ela sabia, ela ouviu falar de Jesus. Quem pregou para ela, não sei, mas foi alguém muito bem-aventurado. E a Bíblia disse, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Verso 28. E aqui eu aprendo algo e aplico para nós. Sabe o que eu aprendo, pastor? Que nós precisamos pregar melhor para nós mesmos. Porque muitas das vezes nós falamos para as pessoas acerca de fé, acerca de obediência, acerca de um Jesus que salva, que cura, que liberta e que transforma. É igual Jó, quando ele está passando a adversidade, um dos seus amigos diz para ele: Jó, você está passando por luta, rapaz, você é camarada que consolava as pessoas, que confortava o coração das pessoas, e agora que chegou a tua vez, você fica assim. Exatamente isso que acontece conosco. Nós precisamos pregar melhor para nós mesmos. Quantas das vezes nós nos encontramos assim? Você fala com você mesmo, sim ou não? Ai, graças a Deus, pensei que era só eu. Então não estou doido, não estou sozinho, tem mais uns doidos comigo aí. Está entendendo? Às vezes a gente se pega falando sozinho, pregando para si mesmo, falando para nós mesmos, ou em frente ao espelho, ou em pensamento, não sei. Isso é normal, tá, irmão? Isso não é doidice, não. Porque isso faz parte também. Tem que falar com você mesmo. Às vezes você não tem que falar, às vezes falar com você mesmo, é normal. É a voz da consciência, não sei como você chama. Mas às vezes nós temos que pregar melhor para nós mesmos. Convencer as pessoas de que Jesus é bom. Isso é maravilhoso. Mas precisamos estar convencidos de que de fato Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para mudar a minha vida e a tua vida também, meu irmão. Nós precisamos nos convencer disso. Não tentar convencer as pessoas somente. E essa mulher, ela convenceu a si própria. Ela diz: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada desse teu mal. Meu irmão, se você querer nessa noite que se você tocar em Jesus, a tua vida pode mudar, a tua história pode sair da situação que você está vivendo hoje, porque essa mulher, ela tocou em Jesus ao ponto de que Jesus sentiu que dele saíra a virtude. O fato aqui não é aquilo que tocou em Jesus, mas o que saiu de Jesus ao ponto que aquela mulher tocou, porque os discípulos indagaram a Jesus: mestre, as pessoas estão te tocando, estão te oprimindo, estão te apertando, e o Senhor pergunta: quem me tocou? Todo mundo está te tocando, mestre. Eu imagino que naquele lugar, naquele momento, existiam várias pessoas que padeciam de várias enfermidades, várias pessoas que estavam ali tentando de fato, estavam tocando em Jesus, querendo ser curado de alguma enfermidade, eu não sei, mas aquela mulher, ela foi ousada ao ponto de que Jesus sentiu que dele saíra virtude. Sabe o que é isso? É que a nossa fé, ela precisa estar em evidência diante das adversidades. Eu não sei, talvez tinham pessoas lá que só queriam tocar em Jesus para que o nome fosse tirado do SPC, apagado, não sei lá, qual que eram os milagres que estavam buscando. Às vezes tem pessoa que busca cada coisa, irmão, que, meu Deus do céu. Mas aquela mulher tinha uma necessidade urgente, irmão, eram 12 anos. De traumas, de feridas, de sonhos frustrados, de situações que ela sonhava em viver e não vivenciou. Afastada do convívio social, afastada da sua família, afastada de todas as pessoas que ela um dia amou. Ela não poderia abraçar as pessoas, porque se ela tocasse em alguém, se ela tocasse em algo, aquilo era considerado cerimonialmente impuro. Então ela vivia traumas terríveis na sua vida, ao ponto que Jesus, quando cura ela, Jesus fala: vai em paz e ser curada desse teu mal, porque ela vinha carregando feridas terríveis sobre o seu coração. Verso de número 35, estou caminhando para o fim. Estando ele ainda falando, irmãos, achei isso aqui interessante, porque nós temos dificuldade. Jairo, ele estava caminhando para a casa de Jairo, certo? Sim ou não? Jesus. E no meio do caminho a mulher aparece. Eu imagino Jairo, quando vê aquela cena, quando vê aquele milagre, ele fala: realmente, esse é aquele que eu havia de buscar mesmo. Isso deve ter alimentado a fé de Jairo.
Só que quando acontece o milagre na vida dela, o verso 35 diz: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? E Jesus tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não tenha medo, ou não temas, creia somente, ou crê somente. Jesus vai liberar uma palavra para a vida de Jairo naquele exato momento. Sabe o que eu aprendo com isso? Jairo, talvez ele poderia ter se irado, não sei, porque nós temos dificuldade, irmão. Se você vai numa fila e pega uma senha, você vai no chibato lá, pega uma senha e a sua senha é a 12, e alguém pega a senha 13, e alguém atende a senha 13 antes de você, o que você faz? Pode passar, meu irmão, vai com a bênção. Tem certeza que não, meu irmão? Você vai, fala, não, filho, aqui ó, minha senha é antes de você, vai para trás, vai para a fila, sim ou não? Você é mais crente que eu? Misericórdia. Mas é verdade, irmão, nós não esperamos nem na fila do pão. Quem que é você na fila do pão? Fala para mim. Não espera, irmão, você vai querer ir lá porque você pegou a senha. Vai no banco para ver se você cede a senha para alguém. Não cede, meu irmão. Nós temos que orar mais para ser mais crente, viu? Mas é verdade, irmãos. E Jairo foi esse camarada aqui. Ele deixou a mulher passar na frente. Passa, Jesus, pode curá-la primeiro, Jesus, não tem pressa. Porque ele estava tranquilo, com o seu coração em paz. E aquela notícia de que a sua filha já havia morrido, alguém disse: para de incomodar Jesus, que a sua filha está morta. Eu imagino que deve ter sido algo impactante no coração de Jairo. Mas mais impactante do que a notícia que lhe trouxeram foi a palavra de Jesus dizendo para ele: não tenha medo, Jairo, creia somente. É o verso 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Primeiro ponto, Jesus ele diz, chama Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, irmão de João, irmão de Tiago. Por que Jesus faz isso? Porque existem certos tipos de pessoas que não são pessoas certas para viverem milagres ao teu lado. Isso é duro, como diz o pastor Adevaí, que deve estar assistindo, é forte. Mas existem certos tipos de pessoas que Deus às vezes nos tira do nosso caminho para nós vivermos obras maiores da parte de Deus. Jesus chamou Pedro, Tiago e João, chamou o pai e a mãe da menina, despediu aquelas pessoas, aquela multidão que estavam se alvoroçando, talvez as carpideiras que eram contratadas para chorar nos velórios, nos enterros, para dar mais comoção. E verso 40 diz assim: e riram-se dele. Por quê? Porque Jesus disse que a menina não estava morta, mas dorme. Olha, eu vou aplicar isso aqui para nós entendermos melhor. Para Jesus, a morte é só um sono. Lembra de Lázaro? Jesus falou para os discípulos: vamos até Lázaro, porque meu amigo dorme. Aí o discípulo: se está dormindo, está tranquilo, está suave, né? Porque para Jesus a morte é só um sono. Você já acordou alguém que tem... É como Jesus estivesse dizendo para mim e para você: olha, a mesma facilidade que você, que eu, que nós temos de acordar alguém que está dormindo, ele tem de trazer à vida aquele que está morto. Está entendendo? A não ser que a pessoa tenha um sono, aquele sono pesado, né? Porque tem uns irmãos que para acordar dá trabalho, irmão. Tem que jogar água fria nele, ô miserável. Mas é verdade. A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Só que esse riso aqui não foi um riso de alegria, foi um riso de deboche. Era como se estivesse dizendo, não para Jesus, mas para Jairo: Jairo, tá vendo, Jairo? Olha quem que você trouxe aí, rapaz. A menina está morta, Jairo. Lembra de Lázaro? Isso aqui eu acho interessantíssimo. A filha de Jairo tinha acabado de morrer, sim ou não? A viúva de Naim tinha um filho, lembra? Lucas vai registrar esse fato, capítulo 7. E esse filho havia morrido fazia quanto tempo? Um dia. Lázaro estava morto há 4 dias. Então nós temos a filha de Jairo, que havia acabado de morrer. Temos o filho da viúva de Naim, que estava morto há 1 dia. E temos Lázaro, que havia morrido já fazia 4. Sabe o que eu aprendo com isso? Que aquilo que Jesus faz é sempre maior do que aquilo que ele já fez um dia. Que Jesus, ele não se importa com isso, ele sempre vai fazer algo maior. Por isso que a Bíblia diz que aquele que faz na minha e na tua vida, ele faz infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nossa vida. Então Jesus, ele continua sempre fazendo mais sobre a nossa vida. A menina não está morta, mas dorme. Riram-se dele.
Então tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menino, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que lhe dessem de comer. E aqui eu finalizo a minha fala. Jesus, ele ressuscita a filha de Jairo. Jesus, ele curou a mulher que tinha um fluxo de sangue. Nós vemos 2 milagres em 2 níveis de fé diferentes. Mas sabe o que mais me chamou a atenção foi no verso de número 43, que nós fizemos a leitura agora. Depois de ter curado a mulher do fluxo de sangue, depois de ter ressuscitado a filha de Jairo, e entregado ao seu pai e à sua mãe, e disse para que a eles lhe dessem de comer. Quer dizer para você que Jesus, ele não vai deixar morrer aquilo que ele quer que viva sobre a tua vida. O teu sonho, os teus projetos, aquilo que ele prometeu para você não está morto, apenas dorme. Aquilo que Jesus falou que ia fazer na tua vida não está morto, apenas dorme. Mas quando Jesus fizer, quando Jesus operar, quando Jesus despertar deste sono, alimente-o. Porque Jesus pegou a menina, a filha de Jairo, que estava dormindo, a visão de Jesus, não na nossa estava morta, e entregou o pai e a mãe. Quer dizer, ele entregou a uma zona de cuidado. Não foi isso que ele fez com Lázaro? Lázaro morto há 4 dias, quando Lázaro sai, Jesus chama, ele sai, a Bíblia diz que ele fala para aquelas pessoas que estavam ali, olha, desatai-o, ou seja, tirai as faixas que estão sobre ele, e deixai-o ir. Ou seja, ele está sendo levado para um ambiente de cuidado. O filho da viúva de Naim, quando Jesus o ressuscita, quando ele toca no esquife, que o menino, ele é ressuscitado também, ele restitui a sua mãe, ou seja, colocou ele em um ambiente de cuidado. Então, meu irmão, o que Jesus, ele falou que vai fazer na minha e na tua vida, ele vai fazer. Não está morto, apenas dorme. Mas quando ele fizer, cuide, alimente o sonho que ele tem para você, o projeto que ele vai fazer através da sua vida. Continue alimentando, continue sonhando, continue projetando. Jesus falou que vai fazer de mim um pregador, então continue lendo Bíblia, continue se alimentando da palavra. Não só porque você vai ser um pregador, porque nós precisamos, como cristãos e servos de Deus, conhecer as Escrituras Sagradas. Não faz sentido eu e você, nós que somos servos de Deus, não queremos conhecer a Bíblia e conhecemos o céu para onde nós iremos. Jairo vai mostrar para nós que nós devemos ser ousados, nos prostrar diante de Jesus, convidar Jesus para ir até a nossa casa, ter relacionamento com Ele. Só que aquela mulher também vai nos ensinar lições valiosíssimas, de que nós temos que clamar aos pés de Jesus e contar a Ele toda a verdade. Conta para Jesus, meu irmão, aquilo que você não está suportando mais. Conta para Jesus a tua dor, as suas dificuldades, aquilo que você está vivendo. Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua circunstância nessa noite. Amém, queridos? Queria agradecer a Deus pela oportunidade. Se você puder, se coloque de pé junto comigo.